Sejam bem-vindos à versão 2.0 da nossa tier listinha. De fevereiro pra cá chegaram 6 novas hipercargas, tivemos uma tonelada de balanceamentos, brawler novo e, claro, tudo isso pede uma atualização pra nossa lista. Vamos lá! E abrindo a nossa lista, como o pior brawler do jogo atualmente, nós temos o Kit. O Kit atualmente é disparado o brawler mais disfuncional do game, um suporte tão terrível que as pessoas simplesmente nem consideram usar ele para ajudar os aliados, o que força todo player de Kit a usar ele como um Edgar, só que milhões de vezes piorado. E no pódio de prata dos piores brawlers nós temos o Sam agora. O Sam é um tanque e assassino completamente ultrapassado e previsível nos dias atuais, sendo um brawler de altíssimo risco e baixíssima recompensa e que não consegue nem tancar dano e nem executar os oponentes. Toda vez que esse brawler aparece, ele fica fadado a ser counterado por todos os outros brawlers do game e hoje ele é substituível por todos os outros tanques e algozes. E ainda no Tier F, a chance de brilhar do Frank ainda não chegou. Do meta passado pra cá, quase nada a respeito desse brawler mudou. Ele continua sendo um tanque completamente counterável e fácil de lidar nas partidas, porém, alguns counters dele foram nerfados, o que fez ele subir uma posição na nossa lista, pegando a medalha de bronze no top de piores. E pra finalizar o Tier F, descendo uma posição do meta passado pra cá, nós temos o Hank. Apesar dele ter descido de posição, o Hank tá levemente mais usável nesse meta, isso porque todas as hipercargas e counters dele foram nerfados, o que fortaleceu um pouquinho a consistência dele em certos mapas, mas ainda assim, ele é um brawler cheio de fraquezas e fácil de lidar contra. E continuando a nossa lista, a Janet permanece dentro do Tier E. Esse meta está sendo composto principalmente por snipers e assassinos, que são duas classes de brawler que deletam completamente a Janet de todas as formas possíveis na partida. Em mapa fechado, os assassinos executam ela, e nos mapas abertos, os snipers têm mais alcance. E também dentro do Tier E, saindo do top 5 de piores, vamos falar do Chuck. Assim como o Sam, o Chuck tem um estilo de gameplay completamente previsível e fácil de counterar. A única diferença entre os dois é o fato do Chuck funcionar em uma estratégia de modo roll para counterar alguns snipers, o que salva ele do Tier F, mas não por muita coisa. Próximo brawler da nossa lista é o Gus. Desde o nerf no acessório, o Gus virou um sniper completamente broxante. Hoje ele não tem nada que destaque ele comparado a todos os outros brawlers do game, e nesse meta em especial, não dá pra usar ele em quase lugar nenhum pelo fato dele ser facilmente counterado pelos assassinos e facilmente substituído por snipers que são melhores. E continuando, a Penny também permanece no Tier E. Uma sniper com menos alcance comparada a todos os outros snipers do game, num meta de sniper não ia dar certo, né? Meta passado ela já capengava contra as hipercargas e nesse meta, além delas, agora ela também tem os snipers pra lidar contra e infelizmente ela perde contra todos eles. Isso fora aquele morteiro que nem aparece direito. E ficando ainda pior comparada ao meta passado, vamos falar um pouquinho da Bonnie. A Bonnie sofre de um problema bem grave no meta de hoje. Ela faz tudo, mas faz tudo meia boca. Antigamente, ser versátil e multifunção pra ela era lucro. Hoje, justamente isso faz com que ela seja counterada por todos os concorrentes dela. E permanecendo dentro do Tier E, vamos falar novamente do Carl. Meta passado ele já era um brawler ultrapassado e impopular, e nesse meta aqui quase nada mudou. Dá pra dizer que ele ficou levemente melhor pelo fato dele conseguir rivalizar um pouco com alguns snipers, mas ainda assim ele é uma das piores opções de pick que você pode fazer nesse meta atual. E como o pior lançador do game, mesmo recebendo 2 buffs, o Barley continua ruim. As hipercargas foram nerfadas, porém os assassinos ascenderam nesse meta, o que impediu ele de subir, e não bastasse isso, o Barley é completamente substituído pelos gêmeos Larry e Lori nos dias de hoje. Tudo que ele faz, os dois fazem muito melhor. E nesse meta de assassinos, o pior assassino do game atualmente é o Mortis. O Mortis a gente sabe que é uma opção de brawler muito counterável e engessada, não é de hoje. Por ser um brawler difícil de usar e pouco versátil, ele acaba sendo substituído facilmente por todos os outros assassinos do game, que fazem tudo o que ele faz e mais ainda, de forma muito mais fácil e consistente. E o Ashe continua sendo um lixo de pique nos dias atuais. Mesmo com o nerf nas hipercargas, ainda assim elas conseguem tirar completamente o brilho desse brawler, que acaba sendo substituído por qualquer outro tanque hipercarregado do game. Por que você usaria o Ashe tendo uma Rosa ou um El Primo que fazem tudo o que ele faz e ainda por cima counteram ele? E pra finalizar o nosso Tier E com chave de bosta, vamos falar sobre o Byron. Quando o assunto
assunto é cura, ninguém mais considera escalar esse Brawler pra dar conta do serviço, o que força você a quase sempre jogar com ele como um sniper, e como um sniper, eu simplesmente não consigo pensar em opção mais medíocre do que ele nos dias de hoje. E é claro, Tier C de Brawlers inconsistentes precisa começar pelo Chester, né rapaziada? O Chester tava mais usável no meta passado quando tinha bastante tanque pra ele counterar no meta, mas agora que as hipercargas já não ditam mais o jogo, ele perdeu a fagulha de destaque que estava sustentando ele no meta passado e desceu do topo pro final do Tier C. Bia é a próxima Brawler e ela continua no mesmo tier comparado ao meta passado. A Bia é uma sniper que simplesmente não tem a cadência de tiro necessária para lidar com os melhores snipers do metagame atual. Em mapa fechado, o destaque dela é inexistente e nos abertos ela até pode ser usada, mas claro, correndo o risco de vez em quando você tomar pisa para um sniper muito melhor no meta. E depois da Bia, a gente precisa falar do Gênio. O que eu disse pra ele no meta passado ainda vale pra esse meta aqui. Hoje, o estilo de gameplay desse Brawler simplesmente não funciona mais. Aquela história de ficar miando os oponentes de pouco em pouco e finalizar eles com a sua super não cola mais nesse meta, onde dano bruto e fazer kill de forma rápida é a chave do sucesso no jogo. E o Poco é mais um Brawler que permanece dentro do Tier C do meta passado pra cá. O Poco é um Brawler que é usado única e exclusivamente pra curar os seus aliados e hoje tem dois problemas em ser apenas um curador dentro do jogo. Primeiro que a maioria dos Brawlers consegue causar mais dano do que a cura do Poco consegue segurar, e além disso, ser um Brawler sem dano e sem alcance no meta de snipers e assassinos é a fórmula do desastre. E sinceramente, quem precisa da velocidade da Max quando se tem hipercargas no jogo? Uma suporte sem muito dano e que não consegue oferecer nada de útil para os seus aliados. A Max acaba virando um peso morto na partida, sendo uma Brawler que tem muita dificuldade de finalizar os seus oponentes e segurar a sua lane, e infelizmente nos dias de hoje, velocidade já não é mais necessária quando a gente está num meta cheio de Brawler rápido e hipercargas. E o Daryl é o próximo Brawler na lista, na posição de número 58. Um híbrido de tanque e assassino que pode ser substituído por todos os outros tanques e assassinos do meta. Ele não é necessariamente uma opção de Brawler ruim, mas infelizmente nada do que ele faz é único dele, e ele acaba virando sempre uma segunda opção comparado a todos os outros Brawlers da sua classe. E a pior Brawler hipercarregada do meta atual é a Shelly. A Shelly tomou um baque muito grande com o nerf das hipercargas por vários motivos. Primeiro que ela já não tem mais a mesma facilidade para carregar a hipercarga e manter ela ativa. Segundo que o meta atual não comporta mais ela. E para finalizar com o último prego no caixão, todos os outros antitanques ficaram mais fortes nesse meta, o que faz dela uma opção de quinta categoria. E assim como a Shelly, o nerf das hipercargas também afetou muito o Bull. Os tanques e o meta de Rush já não estão mais em alta nos dias de hoje, porque existem hoje muitos counters para esses Brawlers no topo do meta. Nesse meta aqui em específico, o Bull voltou a ser aquele Brawler quase que exclusivo de modo roubo e que quando aparece fora de lá, ou é counterado, ou sempre tem opção de tanque melhor. E o Surge continua por mais um meta seguido dentro do Tier C. Um Brawler que é quase sem função nos dias de hoje, é um assassino que tem uma certa dificuldade para confirmar kills e principalmente por conta das suas fraquezas e dificuldades de ciclar a sua super, acaba sendo um algoz menos versátil e consistente comparado aos demais, o que finca ele no Tier C. E o Rico também permanece fincado no Tier C do meta atual. Assim como dito por mim no meta passado, o Rico não é necessariamente ruim, ele é só uma opção de Brawler específica demais e que não se encaixa bem no meta atual. Em mapas próprios para ele brilha demais, mas fora dos corredores e das paredes, ele acaba quase nunca sendo uma opção viável para lidar contra os Brawlers de longo alcance e os assassinos. E é óbvio que em meta de assassinos é impossível uma lançadora como a Willow sair do Tier C. Nesse meta onde tu pega essa Brawler, quase sempre tu acaba enfrentando algum tipo de counter que quase te anula nas partidas, como por exemplo o Edgar ou o Leon. Porém, contra os assassinos, a Willow de vez em quando consegue fazer um bom uso da sua super, visto que ela consegue se defender com ela e quem sabe aqui ia colar fazer uma jogadinha. E mais um lançador agora, dessa vez o Grom. Rapaziada, não dá nem pra pensar em usar o Grom em mapas mais fechados e modos mais tradicionais, né? Ele é um lançador sem nenhuma defesa e ele fica restrito a mapas abertos de caça-estrelas, nocaute e extermínio e só. Mesmo assim,
reza pra não virem assassinos, porque se vier algum, eles deletam o Brawler da partida. E o Tiki é o terceiro lançador seguido que a gente vai ver no Tier C. Não precisa ser muito gênio pra sacar que usar lançador nesse meta não tá sendo uma coisa muito boa, né? O Tiki é mais um caso de lançador que é quase anulado pela presença dos assassinos dentro do meta, e hoje, pra usar ele, assim como o Grom, só em mapa aberto de modos de jogo onde o objetivo é fazer kills, porque fora de mapas como campo de tiro, ele vira marmitex da galera. E pra finalizar o Tier C, vamos falar um pouquinho sobre a Ivy. A Ivy é uma sniper que simplesmente não tem nada que a destaque comparada com todos os outros brawlers de longo alcance do game. A única coisa que dava vantagem pra ela era andar na água, mas agora com o Ângelo no jogo, ele substitui ela em todos os mapas onde ela costumava entrar. E iniciando o nosso Tier B, vamos falar um pouquinho sobre a Pan. A Pan é uma brawler que não tá fedendo e nem cheirando nesse meta. Ela tem o seu destaque mediano em alguns modos e mapas, faz a sua função, enche o saco um pouco e até que consegue se defender relativamente bem dos assassinos com seu segundo acessório. E continuando com mais uma brawler que acaba nem fedendo e nem cheirando, vamos de Lola agora. A Lola é uma brawler bem decente nos mapas abertos. Ela não tem o maior dos alcances, mas compensa isso com um DPS majestoso que consegue dar trabalho em qualquer lugar onde ela consiga se manter sempre distante dos seus inimigos. E a Tara continua dentro do Tier B do meta passado pra cá. Na lista passada ela se encontrava bem no metagame, sendo uma opção viável de brawler pra rushar, e agora que o meta mudou, ela permanece sendo uma opção considerável de brawler pra substituir alguns dos melhores assassinos do meta. Principalmente em mapas como o Arco Duplo, ela tem um destaque até que sólido. E apesar desse meta ser de assassinos, o Corvo continua enterrado no Tier B. A gente sabe que o Corvo nunca foi um assassino referência quando o assunto é fazer kill, e justamente isso é o que não deixa ele tirar mais proveito do meta atual. Ele é um brawler majoritariamente utilizado em mapas abertos, mas até lá ele não tá muito incrível pelo fato de alguns snipers conseguirem deletar ele da partida. E também no Tier B, subindo algumas posições, a gente tem a Nita. Recebeu um buff na última atualização que deu uma fortalecida nela no meta, e além disso ela é uma brawler muito sólida para lidar com alguns dos assassinos de curto alcance no game, tendo o seu urso para se defender e frear alguns algozes, impedindo eles de fazer kill nas partidas. E mais uma vez, a lendária mais balanceada do game é a Meg. A Meg é uma brawler muito impopular e subestimada pela comunidade. Ela quase não é usada no meta atual, o que é muito engraçado, porque ela é uma das melhores counters para os snipers nos dias de hoje. Se ela fosse um pouquinho mais consistente e funcional em mapas fechados, com certeza ela ficaria ainda mais acima na lista. E agora, vamos falar com mais detalhes de alguns brawlers do meta de snipers. Vamos começar pelo Squeak. O Squeak tem participação principalmente nos mapas abertos, sendo uma alternativa para rivalizar contra os brawlers de longo alcance do meta, ao mesmo tempo que executa controle de área com o seu ataque principal. Porém, obviamente, existem opções melhores do que ele nos dias atuais. E da mesma forma, Mr. P é mais uma opção de brawler de longo alcance para você usar. O Mr. P não é excepcional em nada, mas ele tem uma coisa que destaca bastante ele dentro do meta de longo alcance, que são os seus pinguins. Ele consegue fazer os outros snipers precisarem torrar uma ou duas munições o tempo todo, o que torna ele até que um pick bem viável para cauterar alguns dos melhores snipers do game, principalmente a Charlie e a Piper. E mais um brawler de longo alcance para você usar no meta de snipers, bora falar um pouco do Ruffs. Meta passado ele estava bem capengoso, recebeu um buff legal no seu dano, que mudou muitas das interações dele nas partidas, o que trouxe ele de volta para o Tier B, sendo uma opção de sharpshooter e suporte muito utilizável e que consegue dar bastante trabalho para o topo de meta hoje. E continuando a falar de brawlers e snipers, vamos falar sobre o Brock. O Brock não é só um sniper excelente e muito fácil de usar, como ele também é um quebrador de muros excepcional e muito funcional em todos os sentidos. Qualquer mapa mais fechado, ele facilmente consegue transformar em um mapa aberto com o uso do seu acessório e a sua super, o que torna ele uma opção de sniper coadjuvante quase perfeita para combar com brawlers como a Piper ou o Ângelo. E um dos raríssimos casos de lançadores usáveis nos metas de hoje. No Tier B a gente tem o Sprout. O Sprout conquistou uma função bem sólida no meta de hoje em qualquer modo de jogo que o objetivo seja matar, sendo que principalmente nos mapas mais abertos e com o uso do seu primeiro poder de estrela, ele consegue ser uma ótima alternativa para hostilizar
os Brawlers Snipers de uma posição segura nas partidas. E claro, mesmo que não ajude muito, agora ele tem uma hipercarga. E a Belle é a próxima Brawler da nossa lista. Mesmo tendo recebido uma hipercarga, a Belle hoje não consegue rivalizar super bem com os melhores snipers do meta por não ter nenhuma característica muito relevante que carregue ela nas partidas. Porém, apesar de ser uma sniper quase padrão, ela é bem consistente, tem um dano considerável e além disso a sua super ainda pode fazer estrago, principalmente agora que tu pode usar Auto Fire com ela usando a hipercarga. E depois da Belle, vamos falar sobre o 8-bit. O Bit é uma opção de Brawler de longo alcance que possui muita vida, sendo bem duro na queda e que não só é muito consistente, como também pode oferecer um suporte extremamente valioso para os seus companheiros de equipe, sendo que principalmente os Brawlers de dano bruto como a Piper ou a Nani fazem um ótimo uso da torreta dele. E a última sniper que a gente vai falar sobre em um bom tempo nessa lista é a Mandy. Vocês sabem que em qualquer mapa aberto ela é simplesmente soberana, sendo uma Brawler perfeita para executar kills e finalizar os oponentes, e principalmente num meta cheio de Brawlers de pouca vida, uma super de Mandy pode ser a virada que tu precisava para ganhar uma partida. E na posição de número 35, o Spike se mantém no Tier B. Uma opção de Brawler coringa para tu usar onde você quiser. Ele não é excepcional em nada, mas é bem consistente em tudo, servindo em mapas abertos e fechados, causando bastante dano, controlando a área, lidando bem tanto com os snipers, tanto com os assassinos, e por isso ele entra exatamente no meio do nosso Tier B. E o Doug, meus amigos, saiu do Tier F, pulou o Tier E, pulou o Tier C e entrou direto no meio do Tier B. O buff que eles deram pro Doug foi insano. Antes do nerf emergencial, inclusive, ele chegou a ser o terceiro melhor Brawler do jogo. Hoje, ele tá funcionando como uma Jack um pouquinho mais complicada por não ter mobilidade, mas se ele conseguir se aproximar, já era. Tá causando bastante dano, cicla a super muito rápido, a cura ficou extremamente forte e ele é quase impossível de matar. Só não esquece que em mapa aberto ele ainda toma pisa. E a Bibi foi outra Brawler que saiu do nosso Tier F e entrou diretamente no meio do Tier B. Essa Brawler recebeu uma hipercarga sensacional, ao mesmo tempo que teve muitos dos seus counters nerfados dentro do jogo, o que tornou ela uma Brawler muito mais usável e forte nesse meta, conseguindo ciclar a sua hipercarga muito mais rápido, causando muito dano e com uma velocidade de movimento insana para uma tanque. E a Jack é mais uma Brawler de curto alcance muito boa para esse meta. Em comparação direta com o Doug, a Jack causa menos estrago e é muito mais fácil de matar. Porém, ela tem uma mobilidade sensacional que permite a ela se aproximar e executar os oponentes muito mais fácil e muito mais frequentemente, e além disso, a hipercarga dela ainda faz muito estrago mesmo nerfada. E vamos falar então do Brawler mais superestimado do meta atual. Vamos falar sobre o Buzz. Sim, rapaziada, o Buzz melhorou muito do meta passado pra cá devido à sua hipercarga, e não à toa ele saiu do Tier F e foi direto pro topo do Tier B. Porém, dizer que esse Brawler é um dos melhores do jogo é exagerar demais no destaque dele. Tá muito melhor, mas mesmo com a hipercarga ainda existem assassinos e melhores counters pra ele dentro do meta. E o Feng está descendo do Tier S diretamente pro Tier B. Era de se esperar que após 8 nerfs em um balanceamento só, o Feng finalmente fosse tomar um tombo do cavalo, não é mesmo? Hoje já não dá mais pra sair fazendo team wipe do jeito que todo mundo estava acostumado no meta passado, mas ainda assim dá pra dizer que ele é um assassino formidável pros dias de hoje e ainda dá pra usar ele super bem. E saindo um pouquinho dos assassinos, vamos falar agora de um dos melhores counters pra eles, o Gale. É óbvio que num meta cheio de Brawlers de curto alcance como os que eu acabei de citar, o velhote aparece sempre pra counterar eles com o seu acessório e a sua super, que inclusive foi buffada nessa atualização, o que ajudou muito no destaque dele. E mais uma vez a MC mostra uma opção viável de counter para os assassinos nos dias de hoje. Ela é uma Brawler muito forte quando o assunto é controle de área e em qualquer mapa semi-aberto ela consegue afastar os Brawlers de curto alcance de forma muito efetiva. Ela estaria ainda mais acima se não fosse o fato dela sofrer ainda um pouco com os Brawlers que pulam diretamente em cima dela ou acabam chegando muito perto. E o buff no Griff tirou ele do Tier C e trouxe diretamente pro topo do Tier A. Hoje ele tá mais consistente em absolutamente tudo. Causa mais dano, cicla mais super, enche mais o saco e principalmente em um meta composto por Brawlers que em sua maioria tem muita
muita dificuldade de chegar perto dele, ele faz a farra em boa parte das partidas. E pra finalizar o nosso Tier B, quase no Tier A, a gente tem o Stu. O Stu pode não ser o melhor assassino do mundo pra matar de forma rápida, porém ele é uma das melhores opções de counter pra lidar com os brawlers de burst damage e algozes do meta atual. Se pulam Edgar em você, com a sua super você escapa e mantém ele longe, sem permitir que ele avance na sua lane. E abrindo muito bem o nosso Tier A e o top 25 de melhores, Sandy se mantém acima da média. A gente sabe que o Sandy tem uma sinergia muito boa com qualquer brawler assassino e de curto alcance, porque a sua super permite um avanço rápido e eficaz. E nesse meta, ele tem sido um ótimo suporte para combar com esses brawlers, e ele estaria mais acima na lista se não fosse o fato dele ser counterado por esses mesmos brawlers quais ele tem sinergia. E apesar do nerf cavalo na sua hipercarga, dá pra dizer que o Colt ainda é um sharpshooter de primeira. Ele ficou objetivamente pior do meta passado pra cá, porém, mesmo mais fraco, ele ainda causa muito dano e tem muito alcance, fazendo dele uma ótima opção de rival e quebrador de muro pra usar contra os snipers do topo do meta, e mesmo que a hipercarga tenha sido nerfada, quando ela aparece ela vira o jogo. E o buff que a Jessie recebeu na sua hipercarga foi o suficiente pra fazer ela subir do Tier C diretamente pro Tier A. Agora ficou fácil pra ela usar a sua torreta hipercarregada 2 ou mais vezes na partida, e vamos e convenhamos que tirar aquela torreta de quase 10.000 de vida do campo é muito difícil, principalmente se a Jessie ficar curando ela com o primeiro poder de estrela. E na posição de número 22 temos a Maisie agora. A Maisie perdeu muito destaque, primeiro pelo nerf na carga da super que ela recebeu, segundo pelo nerf nas hipercargas e terceiro pela mudança de meta que a gente viu nesse último mês. Porém, mesmo depois desses 3 pancadões na cara, ela ainda é uma brawler muito consistente e pode ser utilizada para lidar com os assassinos. E desconsiderando os gêmeos, o Dyna é disparado o melhor lançador do meta atual. Mesmo cheio de assassinos dentro do jogo, o Dynamite ainda assim consegue lidar com essa situação pelo seu dano absurdo de alto, além de, claro, ele ter uma das melhores hipercargas do game, que mesmo nerfada de diversas maneiras, ainda é muito forte e funcional dentro do jogo. E entrando no top 20 de melhores desse meta, o próximo brawler da lista é o RT. O RT não é só uma opção de brawler muito boa para lidar com outros snipers, como ele também consegue oferecer um suporte muito bom para os seus aliados devido à sua mecânica de marcação. Se tu acerta um tiro no inimigo, dependendo do seu aliado, um tiro só vai ser o suficiente para finalizar o cara, e isso num meta cheio de brawlers de longo alcance é muito forte. E continuando a falar de meta de sniper, o Grace se mantém consistente por mais um meta seguido. O de sempre, né rapaziada? Um sniper muito forte e completo que ainda por cima tem a possibilidade de finalizar os seus inimigos com o uso do seu acessório e a sua super. É o combo 2 em 1, perfeito para rivalizar em mapas abertos e em modos de jogo onde o seu objetivo é matar. E mesmo nerfada, a Ember permanece como uma das melhores lendárias do game. É óbvio que o nerf no seu dano fez ela descer levemente nesse meta, porém ainda assim ela consegue causar muito dano e controlar muita área, e especialmente nesse meta de assassinos com seu segundo acessório ela consegue obliterar eles e os manter longe por muito tempo. E o Boa permanece no Tier A do meta passado pra cá. Pra ser sincero, o Boa até melhorou levemente nesse mês pelo fato de terem menos brawlers rushando reto nele usando as hipercargas, e óbvio que em um meta de snipers, mesmo tendo menos alcance, as suas minas ainda são de muita serventia e fazem total diferença na hora da matchup. E nossa senhora, 1% a menos de dano foi o suficiente para fazer o Buster cair 10 posições. Por mais que tenha parecido pequeno, o nerf no dano desse personagem mudou algumas pequenas interações específicas de brawler que agora levam uma munição a mais para serem mortos pelo Buster, o que afetou um pouco a posição dele no meta, mas não por muita coisa, visto que entre os tanques ele ainda é o terceiro melhor. E entrando no top 15 de melhores brawlers, vamos falar um pouco sobre a Rosa. Ela é a segunda melhor tanque do game atualmente, conseguindo dar muita porrada e tancar muito dano, principalmente com o uso da sua super, e hoje com a sua hipercarga. Ela dá muito trabalho para alguns assassinos de curto alcance dentro do jogo. E pra quem viu o meu vídeo do top 10 de melhores, sabe que a Rosa só não é a melhor tanque porque o primo roubou a posição dela. Esse brawler recebeu 3 buffs diferentes e de quebra ainda ganhou a melhor hipercarga da atualização, o que propulsionou ele lá do fundo do poço até o top 15 de melhores do jogo. Um tanque muito forte e que não só é muito útil para tancar dano, mas também para counterar os outros tanques
tanques e os assassinos desse meta. E falando em assassinos, Miko é o próximo brawler do Tier A. Desde o seu lançamento, esse brawler é quase um coringa, sendo um brawler que pode ser utilizado em absolutamente todos os mapas e modos de jogo desde que você saiba o aplicar, servindo tanto como um brawler para fazer kill no meta de assassinos, como também um counter para brawlers de longo alcance no meta de snipers. E falando em counters, um dos principais counters de assassinos para esse meta é o Otis. Recebeu um buff bem bruto no seu dano, o que faz ele hoje conseguir até rivalizar contra snipers em mapas abertos. E em qualquer lugar onde assassinos estejam dando dor de cabeça, o Otis entra para silenciar e counterar eles completamente com a sua super e o seu dano bruto insano. E não fosse os nerfs que chegaram para Pearl nesse update, ela com certeza estaria no top 10 de melhores. Hoje ela tem menos vida e demora muito mais para carregar a sua barra de fúria, porém mesmo mais fraca, ela ainda é uma máquina de dano bruto dentro do jogo, tendo um alcance muito acima da média para uma brawler de controle e conseguindo deletar com muita facilidade os assassinos das partidas. E adentrando o top 10 de melhores, Lu é o primeiro brawler que a gente vai estar vendo no pódio. O Lu tem o melhor controle de área do jogo atualmente. Onde ele põe a sua super, ele anula completamente aquela área por 10 segundos e não só isso, com o seu segundo poder de estrela fica muito fácil para ele diminuir o rendimento de brawlers e snipers em mapas abertos e se defender de assassinos nos mapas mais fechados. E como o primeiro dos 3 snipers que estão detonando esse meta, vamos falar um pouquinho sobre o novo brawler Ângelo. O Ângelo tem uma vantagem muito grande comparado aos outros snipers do game, que é a sua mobilidade. Além de andar sobre a água, o Ângelo também tem a velocidade de movimento super rápida, o que torna ele um sniper que tem mais facilidade para acertar e desviar dos tiros dos seus oponentes. E isso somado ao seu dano brutal e a sua super que aumenta o seu DPS e te cura ao mesmo tempo, torna ele um dos principais picks do meta atual. E é óbvio que a Nani não poderia ficar de fora em um meta de snipers, né? Uma sniper que countera sniper, obviamente iria se encontrar como um dos principais picks desse meta. O seu dano bruto, combado com o maior alcance do jogo, simplesmente torna ela uma brawler obrigatória em qualquer mapa mais aberto, e até mesmo nos fechados ela arregaça os assassinos com o uso da sua super. Mas não tem jeito, rapaziada, a melhor sniper do game é sem sombra de dúvidas a Piper. A Piper é uma forte candidata de brawler para receber nerf na próxima atualização, pelo fato dela ser uma brawler sem nenhum risco e com altíssima recompensa. Uma brawler com um dano tão bruto que é capaz de levar alguns dos tanques do game com apenas 3 munições, e não bastasse isso, nem de perto ela sofre mais pelo fato dela ter o seu primeiro acessório, que defende ela de qualquer perigo a curto alcance, e isso fora sua super. E hoje o terceiro melhor assassino do jogo é o Edgar. Mesmo depois dos nerfs nas hipercargas, o estilo de gameplay do Edgar continua sendo o mesmo de antes, e nesse meta dá pra dizer que ele ficou até melhor por conta de existirem menos opções de counters pra ele, e pelo fato de ter tanto sniper de pouca vida pra ele assassinar com facilidade dentro das partidas. É um pique sem erros. E entrando no top 5 de melhores e coincidentemente fechando o Tier A, a gente tem a Colette. A Colette é hoje a segunda melhor opção de counter para os brawlers de curto alcance, e não bastasse isso, o nerf nas hipercargas não mudou nada pra ela. Ela permanece tendo uma das top 3 melhores hipercargas do game, e atualmente ela é simplesmente uma máquina de dano bruto e DPS. E abrindo o Tier S, não é presunção dizer que a Charlie é facilmente a melhor anti-meta atual. Ela é hoje a principal opção de counter para os assassinos e para os snipers dentro do game. Contra os algozes, ela os mantém longe o tempo todo, e se eles avançarem, eles são neutralizados com o uso da sua super, e contra os snipers, ela tem tanto alcance quanto eles, e não só isso, tem um acessório que faz qualquer brawler de tiro único precisar recuar, ou no mínimo gastar todas as suas munições. Uma brawler insanamente forte que lida bem com todo o topo de meta. E não tem jeito, parece que nem um set de quase 10 nerfs diferentes foi suficiente para impedir os gêmeos Larry e Lori de pegarem a medalha de bronze do meta de hoje. Esses dois são consistentemente dois dos melhores brawlers do game desde o seu lançamento, sendo lançadores com muito alcance, muito DPS, um controle de área insano, e que ainda por cima não podem ser counterados nem de perto pelo fato de terem muita vida, muita cura, um
escudo de carne sensacional com a sua super e ainda por cima um poder de estrela que torna o Lauri um escudo de carne ainda mais difícil de tirar das partidas. Eles são simplesmente o combo mais completo e perfeito que tu pode pedir pra esse meta atual. E claro, um dos brawlers que tá simplesmente ditando como o meta atual tá funcionando é o Leon na posição de número 2. Um assassino bizarro de forte, que consegue sair fazendo uma kill atrás da outra com o seu DPS insanamente alto e que ainda por cima se torna extremamente difícil de matar quando está invisível por conta do seu segundo poder de estrela. E inclusive, que se parelhada com a sua hipercarga, torna ele um monstro que simplesmente não pode ser parado nas partidas. Mas não tem jeito, a medalha de ouro hoje é dele. Todos os seus rivais nerfados receberam uma hipercarga nessa atualização. A coroa não poderia ser de outro brawler que não fosse o Cordelius. Ele é o assassino do meta atual, é a opção mais consistente de algoz que tu vai ter nesse meta pela sua mobilidade insana, potencial ofensivo estratosférico e claro, a sua super, que não é só a melhor mecânica de confirmação de kill no meta atual, como também é uma das melhores formas de counterar os próprios assassinos nesse meta. E agora com a sua hipercarga, tudo isso é intensificado ainda mais pela vantagem de movimento absurda que o Cordelius ganha, somado ao dano extra que com toda certeza vão ser suficientes para acabar com você. Ele é disparado o melhor brawler desse meta atual. E tá passando aí na sua tela agora como que ficou a versão 2.0 da nossa tier list. Se sinta livre para printar a tela e postar em qualquer lugar, só não esquece de dizer que foi o Gaebão que fez, beleza? Antes de finalizar esse vídeo aqui, eu só gostaria de pedir a você para não esquecer de se inscrever e claro, eu queria te pedir para considerar dar uma olhada no meu Apoia-se. Eu tô de mudança, tô indo fazer a minha faculdade e se você gosta de mim e quer me ajudar a realizar esse sonho, o link tá aí na descrição, beleza? Qualquer ajuda é muito bem-vinda e muito apreciada. Enfim, rapaziada, quem falou com vocês foi o GaebBS. Se por algum acaso tu gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda da nossa tier list de hipercargas que a gente lançou na semana passada. Tá aí na sua tela agora, vai correndo ver esse vídeo porque é importantíssimo saber qual a melhor hipercarga do meta atual pra você comprar.